Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Nascimento de Santana Pina. Essa é a aula de regência do curso Licenciatura em Matemática da componente curricular Estágio Supervisionado 3, com os docentes Ana Paula e Alexandre Lopo e a professora supervisora, a professora Sueli dos Prazeres. Nesta aula, falaremos sobre as equações fundamentais. Bom, o que é uma equação? Podemos dizer que uma equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita, ou seja, quando temos todo o envolvimento de uma expressão algébrica e uma igualdade. Então aqui, por exemplo, a gente tem f de x igual a a mais b. Neste caso, a gente tem essa representação em forma de f de x. Então, para achar o valor de a e b, eu determino um valor para f de x para assim poder achar esses valores na equação. Alguns tipos de equações. Quais os tipos de equações que vocês já viram? Já pararam para pensar nisso? Quais são os tipos mais conhecidos? Quais os métodos também para se resolver determinadas equações? Bom, vou citar agora alguns tipos de equações. Temos aqui, primeiro, equação do primeiro grau ou equações lineares. Por exemplo, tx igual a menos 15. A gente isola o valor de x e acha o valor da incógnita. Segundo exemplo, equações do segundo grau ou quadráticas. Por exemplo, 9x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a 0. A gente pode achar o valor da equação usando a fórmula de Bhaskara. No terceiro, equações de terceiro grau ou equações cúbicas. Por exemplo, x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 14x igual a 0. É um outro exemplo de equação do terceiro grau. Equação exponencial. Por exemplo, 27 elevado a 2x menos 1 igual a 9 elevado a x mais 1. Equações logarítmicas também. Por exemplo, log de x ao quadrado menos 8x na base 3 igual a 2. E equação modular, módulo de x ao quadrado mais x menos 4 igual a 2. São alguns exemplos de equações. Existem outros tipos de equações, mas esses são os mais conhecidos, os mais usuais. Alguns métodos para se resolver as equações. Existe o método da comparação, onde eu comparo um valor com outro. O método da adição, onde eu faço a adição de valores. E o método da substituição, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, que foi citado anteriormente, que é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. É a famosa fórmula de Bhaskara. Equações. Bom, como é que eu faço para achar, por exemplo, o seno de x igual a π igual a raiz de 2 sobre 2? Se o objetivo da equação é achar o valor da incógnita de modo que a igualdade seja verdadeira, quais os possíveis valores para x para que possamos resolver essa equação? Bom, vamos ver aqui no GeoGebra uma das formas de encontrar a solução para essa equação. Bom, aqui nós temos, por exemplo, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 está nesse ponto aqui, que é o seno de x. O seno de 45 graus. Se nós corrermos o círculo trigonométrico, nós temos aqui, por exemplo, nesse ponto, é π sobre 4. Se nós corrermos o círculo trigonométrico, até π sobre 4 é equivalente a seno de x igual a π sobre 2. Temos que x igual a π sobre 4 mais n voltas. A gente pode aqui, por exemplo, dar uma volta no ciclo e vai voltar nesse mesmo valor aqui. Então, com isso, a gente tem n voltas e paramos no mesmo lugar.
estamos trabalhando com ângulos côngruos. Por exemplo, o côngruo desse aqui seria, por exemplo, o seno de 135, que é π, que é raiz de 2 sobre 2 também. Então, como é que nós podemos representar? Podemos representar utilizando k vezes. A gente tem k vezes uma volta. Uma volta é 2π. Então, fica o valor que nós achamos mais 2kπ. Então, nesse caso, seria, por exemplo, uma possível solução seria π sobre 4 mais 2kπ. Se corrermos até aqui o 3π sobre 4, temos uma outra possível solução, certo? Essa não seria a única solução. Temos uma outra possível solução, que seria, por exemplo, 3π sobre 4 mais 2kπ. Então, aqui nós temos x igual a π sobre 4 mais 2kπ. Ou também meia volta no ciclo, que é π menos π sobre 4. Fazendo aqui, eu tenho o valor cruzado, 4π menos π, dá 3π sobre 4 mais 2kπ. Então, as possíveis soluções são essas duas. π sobre 4 mais 2kπ e 3π sobre 4 mais 2kπ. Equações fundamentais. Sejam f de x e g de x duas funções trigonométricas da variável real x e sejam d1 e d2 os seus respectivos domínios. Resolver a equação trigonométrica f de x igual a g de x significa determinar o conjunto S, denominado conjunto solução ou conjunto verdade dos números reais para os quais fr igual a gr. É uma sentença verdadeira. Observemos que uma condição necessária para que certo r seja uma solução da equação dada é que R pertença a D e R pertença a D1 e pertença também a D2. Então, a gente tem essa forma de resolver as equações fundamentais, achando o valor do conjunto solução, que também é denominado conjunto verdade ou conjunto solução, através de essa comparação de f de r igual a g de r. Quase todas as equações trigonométricas reduzem-se a uma das três equações seguintes. Seno de alfa igual a seno de beta. Segundo, cosseno de alfa igual a cosseno de beta. E terceiro, tangente de alfa igual a tangente de beta. Denominadas por esse motivo equações fundamentais. Assim, antes de tudo, é necessário saber resolver as equações fundamentais para poder resolver qualquer outra equação trigonométrica. Certo? Então, a gente tem as equações exemplificadas aqui, que é o seno de alfa com o seno de beta, cosseno de alfa, cosseno de beta e tangente de alfa, tangente de beta. Se seno de alfa igual a seno de beta, igual ao P1. Então, as imagens de alfa e beta no círculo estão sob a reta R, que é perpendicular ao eixo dos senos, no ponto P1, isto é, estão em P ou P'. Por exemplo, nós temos essa reta R aqui, que é perpendicular ao eixo dos senos. A gente tem aqui o eixo dos senos, nesse eixo V, e a reta R aqui passando por esses pontos, P e P'. Há, portanto, duas possibilidades. Primeira, alfa e beta têm a mesma imagem, isto é, são côngruos. Segundo, alfa e beta têm imagens simétricas em relação ao eixo dos senos, isto é, são suplementares. Então, em resumo, temos seno de alfa é igual a seno de beta. Implica em que alfa é igual a beta mais 2kπ ou alfa é igual a π menos beta mais 2kπ. Então, a gente tem essas duas representações. Primeiro, eu tenho alfa igual a beta mais 2kπ e alfa é igual a π menos beta mais 2kπ. Aqui tem um pequeno exercício para a gente poder exemplificar. Por exemplo, seno de x igual a seno de π sobre 5. Seno de x igual a 0. Seno de x igual a meio.
Seno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Seno de x igual a 1. Seno de x igual a menos 1. Uma das formas de resolver é fazendo desta forma aqui. Por exemplo, seno de x igual a seno de π sobre 5. Eu tenho aqui uma possível solução, é π sobre 5 mais 2kπ. E uma outra possível solução seria π menos π sobre 5 mais 2kπ, igual a 4π sobre 5 mais 2kπ. Eu faço o valor cruzado aqui, eu tenho 5π menos π igual a 4π. Então, conjunto de solução é x igual a π sobre 5 mais 2kπ, ou x igual a 4π sobre 5 mais 2kπ. Essa é uma das formas de fazer. Podemos também fazer através dos ângulos. Aqui, somente exemplificando mais detalhadamente a questão, em um ciclo, meia circunferência, os pontos P1 e P2 são côngruos no eixo do seno. Então, a gente tem aqui o eixo do seno, P1 e P2. Ficaria seno igual a π sobre 5. Não temos apenas essa solução, como mostrei, temos um ângulo que se projeta em direção a P1 e qualquer π menos um ângulo vai se projetar no lado oposto. Então, a gente tem aqui π se projetando nessa razão. Então, ficaria 4π sobre 5 mais 2kπ. E resolvendo por ângulos, a gente tem que π equivale a 180 graus, por exemplo. E 180 dividido por 5 dá 36 graus. 180 menos 36 dá 144 graus. A gente pode resolver também desta forma. Resolução da equação cosseno de alfa igual a cosseno de beta. Se cosseno de alfa igual a cosseno de beta igual ao P2, então as imagens de alfa e beta no ciclo estão sob a reta R, que é perpendicular ao eixo dos cossenos no ponto P2, isto é, estão em P ou P'. Há, portanto, duas possibilidades. Primeira, alfa e beta têm a mesma imagem, isto é, são côngruos, ou alfa e beta têm imagens simétricas em relação ao eixo dos cossenos, isto é, são replementares. Aqui nós temos a reta passando aqui sobre o eixo dos cossenos. Está representado aqui pelo eixo U aqui, pela reta U. Então, a gente tem aqui esses pontos P1 e P2 fazendo essa suplementação. Então, nós temos que cosseno de alfa é igual a cosseno de beta. Ou seja, alfa vai ser igual a beta mais 2kπ, ou alfa igual a menos beta mais 2kπ. Então, eu tenho essas duas possíveis soluções. Alfa é igual a mais ou menos beta mais 2kπ. Eu tenho o valor positivo e o valor negativo para uma possível solução. Aqui temos alguns exercícios. Letra A, cosseno de x é igual a cosseno de π sobre 5. Cosseno de x igual a 0. Letra D, cosseno de x igual a 1. Letra E, cosseno de x igual a menos 1. Letra G, cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. E cosseno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Possíveis soluções. Para a letra A, por exemplo, cosseno de x é igual a cosseno de raiz de π sobre 5. Eu tenho mais ou menos π sobre 5 mais 2kπ. Solução seria para todo real, x pertence aos reais, tá ok, x é igual a mais ou menos 5π sobre 5 mais 2kπ. Então, eu tenho essa representação desta forma. Os outros exercícios eu vou deixar como para vocês fazerem como atividade. Bom, aqui estão as referências. Terminamos aqui a nossa aula.